Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com a doutora Michele. Ela foi fazer um pós-doutorado em Portugal e aí aconteceu a pandemia no mundo inteiro. Ela vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência. Ela ia passar um ano em Portugal e como é que está sendo o isolamento social lá e como é que ficam os estudos dela. Bom, doutora Michele, boa tarde. Olá! Aí é boa noite já? Aqui já são 7, já está quase a noite. Então, eu queria que você falasse para a gente como que está sendo esse isolamento social aí em Portugal, como é que vocês estão passando esses dias? Está realmente todo mundo dentro de casa? Tá, então, Fátima, obrigada pelo convite, um beijo aí para todo mundo que te assiste, sou fã do canal, obrigada mesmo pela oportunidade, pelo carinho. Imagina, eu É, que eu te- agradeço. A gente veio para cá no semestre passado, eu e meu marido, com a nossa filha de 13 anos, a Bruna, e para ficar um período de um ano estudando na Universidade de Lisboa. E lá para meados de fevereiro, no carnaval, a gente Uhum. viajou para a Espanha, porque era um feriado, e assim que nós voltamos da Espanha, 1º de março, já ouvimos no rádio que haveria o estado de emergência e que a secretária de saúde daqui já tinha tomado uma série de providências. Na semana seguinte, então a gente ouviu isso logo depois do carnaval, na semana seguinte a universidade parou, houve um decreto da reitoria de suspensão de todas as atividades presenciais na universidade, e na semana seguinte a escola parou, a escola da minha filha. Minha filha veio para cá, ela ingressou na escola pública aqui, porque eles têm um serviço de inclusão de estrangeiros. A qualquer momento que um estrangeiro chega em Portugal com uma criança em idade escolar, ela já entra no sistema, ela não pode ficar fora do Uhum. sistema escolar. E as escolas públicas e privadas todas suspenderam. Então, isso foi em meados de março. O presidente levou mais uma semana para decretar o estado de emergência, mas já tinha fechado as fronteiras. Porque Portugal só faz fronteira com a Espanha, né? E a Espanha já Estava um caos, estava né? um caos. Então, E fechou. Portugal também tem pelo eu estava acompanhando, ele tem um crescimento populacional negativo, então ele tem uma população de idosos muito grande, não é isso? E você Exatamente. acha que talvez isso tenha determinado essa preocupação maior? Não, sem dúvida, porque assim, a doença, os números mais expressivos foram inicialmente no norte do país, onde a população mais idosa é concentrada. Então, primeiro houve o fechamento das fronteiras com a Espanha, depois o fechamento interno de fronteiras entre províncias. Então, começou a não ter circulação do centro para o norte do país, né? As pessoas começaram a não fechar a estrada, né? O governo fechou as estradas. Para passar, você tinha que identificar, dizer por que você estava indo, por que você estava voltando. Mas o estado de emergência, eu acho que foi a medida mais rápida e mais importante que foi tomada aqui. E isso foi no meio de março. O estado de emergência determinou uma série de medidas, né? Eu acho que a primeira e mais importante foi a preocupação com os empregos. Então, a gente percebeu que as crianças pararam de ir para a escola e eles determinaram uma norma geral de que pelo menos um dos pais tinha que parar de trabalhar também, para ficar com a criança em casa que não ia para a escola. E o governo assegurou uma parte dos salários dessas pessoas que ficassem em casa. E Então, tudo isso para muito rápido, né? tudo muito Ações muito rápido. rápidas, né? No final de março já tinha tudo sido estabelecido. Assim, a quarentena estava muito bem determinada. E o povo cumpriu com muita rapidez e muita seriedade. Você Então, não você via acha mais que ninguém na rua. na verdade, assim, foi um conjunto de coisas, né? Ações rápidas, a população colaborou e também teve o suporte do governo para que as pessoas pudessem fazer o isolamento, né? Eu acho que as pessoas viram no governo as atitudes que deram segurança. Então, o que eu estava dizendo, por exemplo, sobre o trabalho, né? O fato do Estado, né, pagar para o empregador não demitir
né? Então, olha, eu vou pagar uma parte do salário, você paga a outra parte, isso vai variando dependendo do setor, até 70% do salário. O Estado paga, para o empregador também não ter prejuízo, mas desde que ele não demita. Isso dá uma segurança para o sujeito ficar em casa, né? Ele sabe que o emprego dele está garantido. Para ambos os lados, aí, né? claro, os microempresários, pequenos empresários, comerciantes, né, que tiveram que fechar, eles receberam uma linha de crédito para pagar sem juros, sei lá quanto tempo depois da pandemia. Então, isso deu muita segurança para a população. E uma outra coisa que eu também percebi que foi importante, determinante para que a população se sentisse segura na pandemia, né, é que houve uma unidade no discurso. O que é parlamentarismo, né? Então você tem o primeiro-ministro, mas tem o presidente da República. Eles normalmente eles não são muito afinados, assim, são de partidos diferentes. São do mesmo partido, Uhum. E no Congresso também tem uma oposição muito grande ao primeiro-ministro, que é o Antônio Costa. Agora, na hora que decretou o estado de emergência, todo mundo apoiou. Todo mundo falou a mesma língua, né? O primeiro-ministro, inclusive, não queria que fosse decretado o estado de emergência naquele momento, mas o presidente determinou, o primeiro-ministro apoiou e a oposição apoiou também. Então, eu acho que isso, para a população, sinaliza um conforto, assim, olha, se está todo mundo falando que é para ficar em casa, é para ficar em casa. É para ficar em casa. Entendi. E você vê como isso deu resultado, né? Hoje, os números oficiais de Portugal têm 600 mortes pelo Covid, né? Até hoje. E ele é vizinho de um país que está sofrendo horrores, né? São 600 mortes por dia na Espanha. Eu conversei com uma amiga que vive lá, ela está assim, assustadíssima. Então, assim, foi muito positiva essa experiência aí, né? Estar aí nesse período, então foi até melhor, né? Porque o discurso está mais afinado. Eu falei para a Bruna esses dias assim, é claro que a gente fica super apreensiva porque a nossa família está toda aí no Brasil, né? A minha mãe, minha irmã, nossos parentes e tal. Mas de alguma forma eu me sinto muito confortável de estar aqui, porque eu me sinto segura. Sabe? Agora, Michele, como é que fica a questão do teu doutorado? Você disse que a universidade fechou, você estava previsto para ficar 1 ano, isso vai se estender? Ou como é que vai? O que está sendo assim pensado, né, em termos de educação aí, no caso, para você? Olha, você tinha que voltar, né? Eu vou voltar, eu tenho que voltar, porque o que acontece é que o Brasil é que determina o tempo que eu vou ficar aqui, né? E como eu sou servidora pública no Brasil, não houve nenhuma sinalização das instituições federais, né? Eu sou servidora pública federal, de que uma licença, eu entrei de licença para fazer o pós-doutoramento, de que uma licença possa ser estendida, né? Mas essa situação também é uma situação muito inesperada, imprevisível, nenhuma regulamentação. Com as fronteiras fechadas, você não pode sair, né? Pois é. Eu tenho uma colega que teria que voltar agora em março e não voltou. E ela não sabe como vai ser a situação dela, porque ela não tinha avião para voltar. Sim, então, exatamente. Assim, de alguma forma, até agosto, a gente vai avaliando como é que a coisa evolui, né, para definir como é que vai ser a nossa volta. Mas eu não comprei passagem, não tenho previsão para quando eu vou comprar. E se eu tiver que depois prestar alguma conta, alguma coisa desse tempo a mais que eu tenho que ficar aqui, eu vou ter que procurar essas vias legais, aí não sei. E no caso da escola, a sua filha tem quantos anos? 13. 13. E no caso dos estudos dela, como é que tá? Foi feita alguma contingência? Então, aqui ela já está no 3º trimestre, né? São 3 trimestres, ela já está no último trimestre de aulas, que acabaria em começo de junho. Eles estenderam, assim que entrou o período de emergência, né, o estado de emergência, suspenderam as aulas e falaram que seria até o feriado da Páscoa. Então, passou a Páscoa, eles mandaram um calendário por e-mail para todos os pais de atividades via internet.
E o Entendi. terceiro trimestre vai ser todo feito via internet. Eles têm o site da escola tem um classroom, que é uma sala onde os professores postam as atividades e eles vão cumprir o terceiro trimestre todo no classroom. E Para todos têm além acesso à internet. Pois é, aí para além disso, por causa das crianças, né, que não têm acesso à internet, a TV estatal fez um calendário diário de atividades. Então, de 8 às 9 é para o primeiro ano, de 9 às 10 para o segundo ano, isso passa na TV. Você Então, sabe que eu falei isso aqui, que deveria ser passado para era o aqueles. antigo Há uma grande discussão. telescola, né? Isso, exatamente. Há uma grande discussão dessa passagem de conteúdo, né, para as crianças daqui do Brasil, e a gente sabe que o abismo aqui, a desigualdade é enorme. E eu tinha Pois, comentado exatamente, né, em pois casa, é. aqui, em família, no isolamento também, e falei, porque a TV, praticamente quase todo mundo tem, né? Então, Uhum. assim, eu acho que seria mais acessível. Seria uma É, forma até de diminuir um pouco esse abismo na questão da divulgação do conteúdo. E agora você está falando que Portugal fez isso aí, né? Nesse e-mail que a gente recebeu, nesse comunicado que a gente recebeu, os pais, né? Aqui eles chamam de encarregados da educação, porque pode não ser pai, né? Pode ser tio, pode ser avó, eles chamam encarregados da educação. Então, os encarregados da educação receberam uma mensagem dizendo: olha, se vocês não tiverem computador, não tiverem acesso à internet, avisem a escola que a gente vai imprimir coisas e vai mandar pelo correio, a gente vai tentar uma estratégia. Então, assim, no levantamento que fizeram da escola da Bruna, todo mundo tinha acesso à internet, então pôde fazer as atividades pela internet. Mas se houver alguma criança que não tenha, né? E tem algumas escolas que ainda estão funcionando, Fátima, porque eles fizeram o seguinte: eles fizeram umas escolas polo para que os filhos das pessoas que estão trabalhando, profissionais de saúde, bombeiro, pudessem estudar Os enquanto os serviços pais estão essenciais. nesses serviços essenciais. Então, tem algumas escolas que não pararam. Uhum. Então, essas escolas, por exemplo, as crianças que não têm internet, elas podem frequentar ainda essas escolas que são polos pouquíssimos, mas para atender aos filhos dos profissionais de saúde e dos bombeiros, enfim. Mas olha, Fátima, parou muita coisa, parou tudo, parou realmente tudo. Supermercado funciona, mas a rotina é muito engraçada. Você vai ao mercado, tem um horário e você só podem entrar, por exemplo, de 20 em 20 pessoas. E aí do lado de fora fica uma pequena fila, porque às vezes a gente olha, vê a fila, vai embora, né? E volta de outra hora. E todo mundo com 1 metro e meio de distanciamento de um para o outro. O povo E não, realmente respeita isso, né? eu acho que está todo mundo com muito medo, Sim. sabe? Eu acho que o É porque é uma português coisa nova, né? se deu Ninguém sabe, né? conta, o português se deu conta de que a coisa expande muito rápido e a gente viu os exemplos aqui do lado, né? Na Sim, Itália e na Espanha. Então, não é uma coisa que parece distante, sabe? Lá na China. Não, era aqui. é do lado. É do lado. É do E lado. eles tiveram Agora, uma grande preocupação agora nas férias de Páscoa, porque as pessoas viajam, né, para visitar seus parentes e tal. E aí fizeram muitos anúncios na televisão: não viaje, pedindo não vá para ver seus parentes. E ainda assim teve gente detida na estrada porque resolveu encarar uma viagem. Sempre tem, né? sim. Agora, especificamente em casa, fora os estudos, tem alguma atividade assim mais que vocês fazem para em família, para passar esse tempo em isolamento? Alguma coisa que você pudesse compartilhar com a gente e até inspirar um pouquinho? Olha, a gente tem visto muito filme, né? Lido. Eu me lembro que logo assim nos primeiros dias de isolamento eu fiz uma compra grande de livro e Sim, livro de pintura também, aqueles livros sim. de passar tempo pintando, porque é uma coisa que eu e Legal. Bruna a gente gosta. Então é uma coisa que a gente faz junto. Além disso, a gente redescobriu jogos antigos. Por exemplo, foi uma oportunidade de eu ensinar minha filha a jogar buraco, a jogar batalha naval, coisas que a gente jogava no Ah, eu joguei papel, né? muito. Pois é, a minha Isso. filha não sabia jogar batalha naval.
Aí ensinei a riscar o tabuleiro, a fazer lá o A, B, C, 1, 2, 3, e aí ficamos jogando. A gente tem feito muita coisa assim. Agora, tem outras atividades que também pela internet têm funcionado. Ela tem feito as aulas da escola e tem feito aula de balé. Inclusive, agora ela está fazendo aula de balé. Não sei se ao fundo aí vocês conseguem ouvir. A professora está lá na sala, no Zoom, com uma sala de balé 2, que é a classe dela, e ela está lá fazendo balé. Eu tenho tido um problema muito sério de engordar, porque estou comendo horrores, a gente fica em casa e come, né? E não faz exercício. Então, acho que a volta, a gente anseia, né, pelo retorno de tudo, mas especialmente para poder voltar a fazer atividade física, que é uma coisa que em casa é muito mais difícil. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, faz aulas pela internet, pelo Instagram. Eu faço aula de alongamento com a minha filha, pela internet também. E assim a gente vai passando o tempo, né? Acho que estudando tentar... e redescobrindo, né, como é viver assim. Sob esse aspecto, eu acho que esse vírus veio trazer alguma coisa assim de bom, né? Que as pessoas convivendo em família novamente. Esse lado não é ruim, né? Se a gente pensar nisso, a gente acalma o coração, né, Fátima? Porque se a gente fica pensando... É o que a gente está precisando, né? A gente a gente precisa saber das notícias, a gente precisa acompanhar, precisa seguir as autoridades de saúde, acho que detém realmente as informações, né, de como a gente deve agir, né, porque é uma coisa nova para todos, eles estão estudando muito em cima disso, mas a gente também precisa manter a nossa mente sã, né, porque senão a gente vai enlouquecer, né? Pois é, eu acho que a gente tem que... Quem sou eu para dar receita, né? De vez em quando rola também umas faíscas aqui, que 3 pessoas... A gente alugou um apartamento aqui, que é um apartamento pequeno, porque para passar um ano, né? Então é uma coisa assim, foi um apartamento temporário. E aí passar 3 pessoas dentro de casa, uma adolescente... o dia inteiro, e tem horas que saem umas faíscas, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, né? Ocupar os mesmos espaços, mas é tão interessante ver que tinha coisas que você não reparava, né, no trabalho do outro, na vida do outro. Eu e meu marido, a gente está produzindo demais juntos, assim, no trabalho, porque como ele também é pesquisador, a gente senta para discutir e ler os artigos juntos, e discutir os artigos juntos, e assistir... É muito bom, né? Lives. A gente tem visto muitas lives, por exemplo, essa coisa da telescola. O Antônio Nova, que é um pesquisador maravilhoso da área de educação, que foi reitor da Universidade de Lisboa aqui, e hoje é embaixador de Portugal, acho que na França, ou na Itália, já não me lembro mais. Mas é um pesquisador maravilhoso, ele fez lives aqui falando, olha, a gente tem que retomar a telescola, a gente tem que retomar o contato com os nossos alunos, a gente não pode perder o contato com os nossos alunos. E aí eu e meu marido, a gente assiste junto e está produzindo muito. Eu acho que está fazendo muito bem para a nossa intelectualidade, assim. A gente está tendo a oportunidade de ver coisas e ler coisas que, se tivesse no ritmo normal, a gente não teria. Então, a ideia é sempre essa, né? Acalmar o coração, buscar o lado bom das coisas, um pouco poliana. E ficar em casa. E ficar em casa, ficar em casa. Foi o que funcionou aqui. Michele, eu queria te agradecer muito pela participação, pelo depoimento, foi muito importante, entendeu? Eu acho que assim tem coisas que a gente vale destacar, que é essa parte que você falou das autoridades estarem uníssono, né? Em Tendo sintonia, né? E a questão do povo também colaborando e a criatividade também em casa, né? Eu queria te agradecer muito pela participação, tá? Espero falar com você outras vezes e que você consiga terminar o seu pós-doc, né? O quanto antes. Muito obrigada, bom? Fátima. Obrigada. Olha, te desejo toda a saúde aí para você, para sua família, para todo mundo que está assistindo a gente. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.